Você não gosta de regra? Ou você só não sabe por que ela foi criada? Robertinha, eu apostaria contigo e nós vamos provar. Ó, igual advogado. Exatamente. Eu tenho uma tese e eu vou comprovar que você gosta sim de regras. O ser humano e a sociedade gostam de regras. Acontece que a gente tem que entender como elas funcionam. E pra que elas foram criadas? Aí sim a gente vai ter pessoas falando que gostam das regras. Vamos falar sobre isso hoje? Agora, meu. Eu sou a Roberta Antler. Eu sou o Rogério Valentim. E esse é o Conversa de CEO. Roda a vinheta. Vinheta! É tão bonitinho essa hora que a gente roda a vinheta. Roda a vinheta porque e daí não aparece vinheta o Luan aqui. faz uns esquemas lá, a gente fica preto e branco aqui, kkk. Esse é o momento que a gente dá umas risadas e ele pega. Rô, por que é tão difícil pro ser humano seguir regras? Eu não sei se o difícil é seguir a regra, Roberta. Existe na ciência de ensinar, existem algumas vertentes, né? Tem a pedagogia e a andragogia, né? Pedagogia é do grego, pede é criança, né? Uhum. E gogia é o estudo, é o ato de estudar, aprender, ensinar, enfim. E andragogia de ândragos, né? Adultos. Adultos aprendem de uma forma, crianças aprendem de outra forma. Por isso que criança aprende muito mais fácil do que adulto. Por quê? Porque o cérebro ainda tá em formação. Ele tá totalmente, é uma esponjinha absorvendo, né? Quando que fica chato? Quando vira adolescente, né? Adolescente começa a questionar. Por quê? Ele já acha que sabe muito, aí ele questiona e começa, ele tá naquela intersecção de virar adulto, mas ainda é criança. Criança aprende mais fácil. Não que ela tá questionar absorvendo. seja ruim. Não é. O problema é a rigidez mental de não conseguir absorver que tu não sabe tudo. Exatamente. Aí quando na fase adulta, o que acontece? Por que é mais difícil aprender como adulto? Porque pro adulto, se não fizer sentido, se ele não entender o porquê, se ele não entender o propósito, ele se recusa à informação. E isso não é necessariamente um problema, isso é falta de conhecimento, e a gente precisa entender. Quando a gente está ensinando alguma coisa para um adulto, quando a gente quer que um adulto faça alguma coisa, o melhor caminho... Eu não sou psicólogo, hein, gente? Eu tenho liberdade aqui filosófica para falar, mas eu não sou psicólogo, né? Eu estou falando sobre as minhas experiências, as minhas observações e um pouco de ciência do que eu estudo. Então, quando você dá orientação para um adulto, quando você troca com ele propósito e ele entende o porquê que ele vai fazer aquilo, a chance dele executar e fazer bem feito aumenta muito. Agora, o que acontece, Roberta, é que, em geral, e você sabe do que eu estou falando, você vai explicar isso para as pessoas, mas se eu vou perder um tempão desse explicando, eu faço sozinho, né? Primeiro que não é perder tempo, é investir tempo. É igual você montar uma máquina. Você demora um tempão montando uma máquina. Você fala, o tempo que eu vou montar essa máquina aqui, eu mesmo faço essas pecinhas. Não é esse o pensamento. Se você pensar que a máquina é um setup, e depois você vai botar essa máquina para produzir, então você vai ficar 30 dias montando, depois ela faz o trabalho em, sei lá, 20, 30, 40% mais rápido, nos próximos 30 dias você vai ganhar todo esse tempo que você investiu no setup. E depois imagina o resto. É onde a perda de tempo virou investimento. Exatamente. Então não é perda de tempo, é investimento de tempo. Se você encarar sobre um outro ângulo, você vai investir um tempo ensinando e vai coletar frutos do aprendizado no futuro, não muito distante. Então a produtividade vai aumentar, o jeito que a pessoa vai fazer é diferente e tal. Ah, Rogério, mas mesmo assim, tem gente que a gente fala, não aprende. Então, peraí, aí a pessoa tá no lugar errado, fazendo a coisa errada, ou não se adaptou à sua cultura, não é a pessoa certa para fazer a atividade, aí a gente faz... a gente não tá sendo claro. Ou a gente não tá sendo claro o suficiente. O fato é, quando a gente tá falando de trabalho, a gente tem que lembrar que adultos não funcionam com um porque sim. Né? Ah, por que eu tenho que fazer isso? Porque sim. Porque sim não é resposta, né? A gente aprendeu uma resposta isso horrorosa, né? na infância, né? Rô, eu quero que a gente E aí, essa é a parte que eu mais gosto desse mas episódio. Mas você foi demais, porque você trouxe uma coisa que eu amo. Eu amo fazer analogia e falar de avião. Ama falar, exatamente. Mas eu quero trazer, gente, qual é o impacto real que uma regra não explicada ou mal explicada traz na cultura da empresa. Exatamente. E aí eu sei que o Rogério tem 365.252 exemplos, mas me impactou muito, Rô, o negócio do avião, e eu queria muito que tu trouxesse. Você viu o Lito? Quero mandar um abraço pro Lito aqui, não sei se ele já viu a gente, se ele conhece a gente e tal, mas Lito. marca ele. Amo ele é demais, ele explica um monte de coisa bacana, eu gosto de aviação, eu gosto do processo do cuidado. Inclusive, e do amor ao processo. Eu queria muito ver um podcast teu
e do Lito. Nossa, eu ia amar. Só falando de engenharia de naves, né? Nossa, eu ia amar. Ele ia explicar a nave e eu ia fazer as analogias no dia a dia. Ia ser muito bacana, porque eu amo as analogias, né? O avião é uma máquina de salvar vidas, né? E se a gente encarar isso do jeito certo, você vê a excelência com que isso é feito. Não. E hoje de manhã, Roberto, estava atendendo um cliente que fabrica peças de avião. Você não tem noção de como é a cautela e o cuidado que os caras empenham numa fábrica para fazer as peças, e se tu for para independente pensar, de onde Rogério, o avião é uma coisa que o ser humano não consegue fazer sentido. Porque é uma máquina de não sei quantas toneladas. E ela voa. Que voa. Fica no ar. É isso aí. Então, Rô, vamos pensar no impacto da regra, né? A gente tem algumas regras na aviação, por exemplo, que as pessoas acham um saco. Ah, por que eu não posso ficar com o banco do meu assento inclinado, o encosto do assento inclinado quando a gente está decolando e pousando? Por que eu não posso ficar? Por que eu tenho que levantar? É o ideal, né? Levantar a janelinha. Aquela cortininha de plástico que fecha a janela. Exatamente. Tu deu um outro, Rogério, também que tu falou da aviação. Falei do celular quando atrapalha. Isso, exatamente. Por que, Rogério? Explica. Então, ó. Eu vou explicar o porquê, mas a nossa intenção aqui não é que você entenda por que tem isso no avião. É para você entender a analogia e a história que a gente conta quando a gente está falando de regra. Então, chega lá, comissário, e fala, olha, atenção, coloca o seu banco na posição vertical, porque a gente vai decolar e tal. Então, ela não tem muito tempo, porque na aviação o tempo é muito controlado, ela não tem muito tempo de falar. Mas imagina só se você soubesse o seguinte: se o seu banco estiver na vertical e o banco do vizinho da frente e o de trás na vertical também, isso significa que a gente está liberando espaço para as pernas. Para quem voa, sabe que quando o banco da frente deita, tira um pouco do espaço da perna, né? A decolagem e o pouso do avião são os grandes responsáveis pela maioria dos acidentes aéreos. São os momentos mais críticos. Os momentos mais críticos que podem provocar um acidente aéreo é o momento da decolagem e o momento do pouso. Então, se você tiver uma emergência no momento da decolagem, no momento do pouso, eles têm que preparar o avião para ele estar mais favorável para você agir numa situação de emergência e salvar a sua vida. Então, se o banco estiver na posição vertical, você vai ter mais tempo para executar a sua rota de fuga. Você vai ter espaço para sair. Por isso que eles falam, coloca a mochila enfiada no banco da frente, coloca a mochila em cima. Já pensou se a mochila tá no seu pé, você se enrosca, cai? As pessoas vão te pisotear numa situação de emergência e você vai morrer. E é segundos. A gente tá falando rápido. De milésimos de segundo de tomada de decisão que tu tem que ter, né? Agora, que eu tô te dando essa informação, não faz muito mais sentido para você, ao invés de você reclamar e falar, pô, mas por que eu tenho que mexer na minha cadeira? Olha só, é para salvar vidas. Inclusive né? a minha. Eu espero que nunca aconteça um acidente que a gente se envolva, mas se acontecer, a gente estiver envolvido, que a gente esteja na melhor posição para se salvar. E isso vale para tudo, assim como a janelinha. A janelinha tem que estar aberta, porque nesse momento de situação crítica, você vai conseguir ver o que está acontecendo fora. E se por um acaso estiver pegando fogo, você vai saber para que lado está o fogo, você vai fugir para o lado contrário. Então a janela vai te permitir ver, entre outras coisas, né? Eu gosto de fazer a analogia do avião, porque quando tem um acidente aéreo, é um desastre enorme, morre muita gente se machuca, é um negócio horroroso, né? Então a gente vai nos extremos para fazer a analogia e explicar de uma forma que emocionalmente a pessoa se impacte e ela possa entender o que a gente está falando. E na verdade, se a gente está falando de avião, não é um erro, né? O Rogério sempre diz isso, né? Não é um erro que derruba um avião, né? E não é um erro que derruba uma empresa. E você vê, Roberto, olha, em vários lugares isso é muito simples de entender. Uma vez a gente estava conversando aqui, né, e tinha gente, e a gente tem que se preocupar com outra coisa. A gente sempre tem que contar a história, a gente sempre tem que estar explicando o porquê. Não é porque você explicou uma vez que as pessoas entenderam, a gente esquece que na empresa tem rotatividade, que entra e saem pessoas, e as histórias e as explicações, elas podem ir se perdendo. Elas se perdem. Então, aqui no EAG, por exemplo, a gente tem um lance muito simples. Aqui não pode usar rasteirinha. Eu não sei se todo mundo sabe o que é uma rasteirinha, mas é um chinelinho aberto que as mulheres usam, que faz muito calor. Sem o que prenda o seu pé ao calçado. Dentro do calçado, né? A presilha de trás. Fala, pô, que empresa chata, meu. Vocês trabalham na praia, vocês trabalham num lugar que é calor, na beira da mar. Pô, o mar tá a dois quarteirões aqui da gente e tal. E aí um dia, conversando com a Roberta, ela me questionou disso, né? E aí eu parei para pensar, pô, falta a gente contar mais vezes a história. E por que que eu tenho isso? Eu tenho uma preocupação com a segurança. Nós temos degraus, nós temos a entrada e a saída do elevador, o pessoal desce de escada. E numa situação há muito tempo atrás, numa outra empresa nossa, que é a Luma, a Vivi,
que é uma colaboradora de carreira bastante antiga, caiu da escada porque estava usando uma rasteirinha. Eu peguei um trauma enorme. Que sorte que ela não se machucou. Mas já pensou? Enganchou, a rasteirinha ficou no degrau e ela caiu. Ela caiu no chão, ela voou. Não se machucou por muita sorte mesmo. Então eu peguei esse trauma. Independente do ambiente que a gente está, a rasteirinha não é segura para o ambiente de trabalho. Eu tenho isso comigo. Então eu explico isso para as pessoas. Só que quando eu falo isso, as pessoas falam, agora entendi. Então tudo bem, se é por isso, vou usar uma sandália com coisa. E a gente mostra os desenhos e tal, e a gente procura explicar sempre. Mas isso se perde. Isso aqui eu tô falando de uma bobagem, Roberta, mas a gente já gravou o episódio do Vista-se para a Empresa, então a gente tem um código de conduta para se vestir. Poxa, todo mundo acha normal o advogado usar terno e gravata. É um ambiente, ele precisa de um ambiente formal, é sério, é um processo, ele né? passa então, uma mensagem ali também. Né? Tem essa mensagem também, né? Então, tudo tem um motivo, tem um porquê. A gente, como empresário, como CEO, como guardião de cultura, tem o nome que vocês quiserem, a gente precisa tomar esses cuidados, porque é a nossa imagem, é a nossa preocupação, é a forma com que a gente vive, é a segurança das pessoas. Então você fala assim, numa fábrica é normal usar macacão, porque na fábrica podem acontecer coisas e tal, mas independente do tipo de vestimento, eles estão gerando coisas de segurança o tempo todo, é tampa que vai numa máquina que não existia antes, é um monte de coisa que pode acontecer, né? Na construção civil se usa capacete. A lógica e o óbvio parece que fica muito mais claro, mas como a gente diz, o óbvio tem que ser dito. Se você chegar e vai receber uma pessoa na sua empresa, ela é uma construtora, cabe a você explicar também por que do capacete. Eu já fui fazer visita em imóvel e na hora que o cara entrega o capacete, ele explica todos os detalhes do porquê o capacete, como que é aquela construção, o que acontece. Parece muito óbvio, se caiu uma pedra, mas não é só se caiu uma pedra. Tem várias situações, se você tropeçar, o capacete sai da sua cabeça, porque ao mesmo tempo que ele bate, ele também tem que soltar para você não se cortar. Enfim, tem um monte de detalhes e a gente precisa explicar, porque se as pessoas entenderem, elas vão fazer com gosto. Se fizer com gosto, funciona melhor. E deixa de ser uma imposição e passa a ser, é uma segurança. Estão pensando em mim. E ela repassa pro outro. E ela repassa pro outro. Deixa eu te contar essa curiosidade aqui. Vou te contar um negócio. Sabe por que a gente faz isso aqui? Porque uma vez alguém já se machucou. Exatamente. Mas legal isso que tu falou, Rô, porque existe a regra necessária. Por exemplo, a regra da rasteirinha é uma regra necessária, ela é uma regra de segurança. E existe a regra da burocrática. Tem uma burocracia. Também, né? Então empresas trabalham em regras, daí a gente tá falando de governo, a gente tá falando de regras que existem muito antes da gente. Exatamente. E as pessoas ficam chateadas de ter que seguir essas regras, às vezes por não entender por que a regra existe, né? Agora, ouvindo o Rogério falar do macacão, é interessante, né? É uma fábrica. Então, beleza, quem trabalha com as máquinas tem que estar com o EPI, né? Os equipamentos de segurança. Mas por que quem trabalha no administrativo também tem que fazer os treinamentos? Se vai lá no chão de fábrica, que a gente chama, tem que botar também por segurança. Se a moça do administrativo for com o colar, o maxi colar dela... Já pensou? Lá no meio das máquinas, o cabelo solto... Ela não trabalha lá na máquina, Exatamente. Mas numa eventual visita, ela tem que saber todos os procedimentos de segurança e tem que executar os procedimentos de segurança. Tem que prender cabelo, tem que tirar as coisas mesmo. Por quê? Porque é pela segurança da pessoa. Né? Mas a empresa tá mais preocupada. Gente, a empresa tá preocupada com a segurança da pessoa. Ninguém quer passar por uma situação desse tipo de situação que alguém ver um colega se machucar. Exatamente. Não. E aí não é por maldade, a empresa exige as coisas. A gente tá falando, a gente foi pro lado da segurança aqui porque é mais fácil de entender. Exatamente. E isso pega todo mundo. Mas quando a gente tá falando de regra, de forma de trabalho e tal, isso faz parte da cultura da empresa também. Né? Às vezes o formato com que você cria a tua cultura, você vai ter que criar umas regras para que essa cultura se imponha, funcione, para que ela dê o resultado. Então a gente tem que entender que para isso funcionar, faz parte explicar. A gente tem regra de uso do micro-ondas, por exemplo. Mas o que tem? É só chegar lá e colocar assim, mas tem um monte de gente para usar. O teu direito acaba onde começa o direito do outro. Não vai trazer um bloco de gelo para descongelar, né? Lembra que a gente tinha o lance, né? A gente procura ter um ambiente bem leve, bem acolhedor. Então a gente tem o espaço aqui para as pessoas trazerem as coisas e colocar na geladeira. Cara, tem que criar regra para usar a geladeira,
Porque senão fica desconfortável. Isso é viver em sociedade. Ah, mas por que não pode pôr 10 marmitas? Se você pôr 10, o outro colega não consegue pôr a uma dele. A galera tem 1 hora de almoço. Se tu botar 10, o colega já perdeu 10 já não consegue, dele. entendeu? Então, a gente tem que criar as regras de convivência por conforto, inclusive. Porque quando todo mundo entende, todo mundo segue, a gente gera conforto para a comunidade, que é a comunidade, né? Todo mundo tem que estar junto, participando, e isso tem que funcionar. E é nossa responsabilidade explicar isso. Quanto mais história a gente contar, quanto mais a gente explicar o nosso propósito e o porquê de cada coisa, mais a gente vai ter companheiros, aderência e os companheiros de mensagem, né? A gente vai ter os parceiros de mensagem, a mensagem vai ser levada de uma forma mais calorosa, mais intencional. E é assim que tu conseguiu transformar regras impopulares em regras que as pessoas até defendem, né? Exatamente. Hoje a gente consegue ver isso no nosso dia a dia nos corredores. A galera, de novo, a cultura espelha, mas a cultura atrai também, né? E, Rô, tu consegue te lembrar... Quer ver um negócio? Deixa eu contar uma, eu te cortei, mas eu quero contar uma, né? Uma vez eu tava conversando com um rapazinho numa loja de surf. Sabe loja que vende roupa de surf? Então essas lojas são mais descoladas e tal, é mais à vontade, né? Então se você for em lojas de surf, você vai ver que o vendedor tá usando as roupas que a loja vende. Pra mim faz total sentido isso. Cara, você tem que consumir aquilo que você vende. Né? Você trabalha no restaurante, você come a comida do restaurante que você trabalha. Faz sentido pra você, não faz? Faz. Então, eu tava conversando com o menino, pensa no menino que atendia bem, Roberto. Pô, ele sabia todos os detalhes, sabia o negócio da roupa. Olha onde eu vou chegar que você vai entender. Cara, aquela empresa, ela tem um propósito. Depois perguntando pra ele se ele trabalharia no outro lugar, se ele se via. Ele já atendeu tão bem que eu queria fazer um convite pra ele. Eu já tava doido pra fazer um convite pra ele. Ele falou, sabe por que eu trabalho aqui? Porque essa empresa, ela combina com o que eu gosto. Eu gosto de surfar, eu gosto de falar de surf. Aqui eu vendo equipamento de surf. Eu me visto do jeito que eu sou e faz total sentido. Então, olha só, é uma cultura que atrai o cara certo para ela. Se não for esse cara, quem que vai estar lá? Quem que vai explicar melhor sobre um equipamento, uma roupa, um negócio, do que o cara que usa, do que o cara que faz, do que o cara que se sente bem? Ele estava feliz da vida. Para ele, aquele trabalho faz parte da rotina dele e ele tá ali fazendo com vontade, ele gosta, ele entende, ele tá seguindo um propósito. Agora, expanda isso para as outras possibilidades que você tem na sua empresa, na sua casa, né? E faça uma adaptação. Então, para exemplificar, né, o atrai e o espelhe. Cara, um engravatado jamais vai trabalhar numa loja de surf se ele não for um surfista que curte e tal. Ele não vai estar feliz, não vai funcionar. Vai funcionar, né? São extremos, né? Mas não vai funcionar. Então, é isso aí. A gente tem que pensar no jeito certo, de estar com as pessoas certas para fazer o movimento funcionar. A minha pergunta ia ser justamente o contrário, né? Tu trouxe um exemplo de uma pessoa que conseguiu enxergar o propósito dela antes, né? E ela não vai questionar muitas coisas, porque para ela já faz sentido. Faz total sentido. Mas como é que tu faz, Rô, quando tu vê que existem as regras, a gente tem aquelas regras que são seguidas naturalmente, mas normalmente nas empresas tem aquelas regras que a galera bate mais. Normalmente as regras que são implementadas depois, sim, né? Porque quando tu entra, né, pelo menos aqui no EAG, todo mundo sabe muito bem qual é o tamanho do desafio, o que vai lidar, né? E como é que faz? Qual é a melhor forma? Eu tô te perguntando, eu sou do Employer Branding e eu sei o que tu vai responder. Mas, enfim, eu acho que uma das coisas mais importantes, né, são os modelos. A gente tem rotinas, né, Robertinho? A gente tem rotinas e rituais, né? A gente tem os rituais de alinhamento. É um ritual, gente. Ritual não é só coisa de religião e tal. É um ritual. A gente tem um ritual de alinhamento. Aqui a gente faz one-on-one, a gente faz reunião semanal, a gente faz reunião mensal e tal. Então, se pensar em feedback, em alinhamento, fazendo isso de propósito, organizado, dentro de uma rotina, a gente tem a oportunidade, porque às vezes a pessoa chega e ela dá a impressão pra gente de que ela curte o nosso movimento. E ela mesma acha que ela curte. Aí ela começa a viver. A gente já ouviu coisas assim, mas vocês fazem exatamente o que vocês falaram. Por que as empresas não fazem? Não, não faz. Falei, então, a gente ensina a fazer, a gente tem que fazer, do tipo... A gente se cobra se a gente tem um lance que, aqui a gente lê muito, a gente estuda, a gente é uma empresa de treinamento, as pessoas precisam estudar. Aí quando o cara chega aqui, que ele é pressionado por... A gente precisa se atualizar também. Por atualização, por estudar um pouco mais e tal, fala, mas... Tem que estudar? Tem, a gente falou desde antes. E aí, às vezes,
acontece da pessoa entender que é isso mesmo, e ela entende a importância, E até se empolga, né? e ela se empolga, e começa a colocar isso mais na rotina dela, e ela fala, pô, isso aqui faz sentido pra mim, isso muda a minha vida, isso é bom pra mim. Gostei. E aí ela vai evoluindo com isso, às vezes, putz, meu, achei que eu gostava, mas eu não gosto. Eu não quero. E aí acontecem duas situações. Tem aquela pessoa que fala, meu, não é pra mim, e sai. E tem aquela pessoa que reclama. Essa que reclama é obrigação de ofício de gestor a gente identificar. E aí o feedback ou corrige, ou é aquele lance, né? Sempre duas opções, né? Treinar e demitir. Ou a gente alinha com a pessoa e ela vai entender que é isso, ou a gente tem que demitir. Ou a pessoa sai ou a gente demite. Porque não vai funcionar. Se ela não vai se adaptar àquela rotina, aquele modo de operar, aquela cultura, vai ser ruim para ela também. A gente tem que ter a habilidade de saber, vai ser ruim pra pessoa. Você imagina você ficar falando pra pessoa que ela tem que ler o tempo todo, ela não gosta de ler, ela não gosta de estudar, ela não gosta de trazer um plano de ação diferente pra gente mudar, ou ela vai ficar reclamando da regra da empresa, ela vai ter que entender. E aí, às vezes mesmo a pessoa entendendo, ela não quer seguir aquela regra. É isso que eu ia falar. Às vezes a gente pensa, putz, que saco, essa criatura só reclama. Gente, isso é um nível de consciência que as pessoas vão chegar, talvez, em algum momento da vida. Mas tem pessoas que já chegaram lá por desenvolvimento e tem pessoas que estão chegando. É por isso que a gente vive com essa discrepância de pessoas, né? Isso aqui tem que ser uma meta nossa, inclusive, né, Roberta? Porque quanto mais gente errada a gente tira da nossa empresa e coloca no mercado e traz gente certa, mais gente certa tá no mercado para ir para outra empresa que tá com gente errada lá e deveria estar com a gente certa. A gente tem que ir gerando esse equilíbrio. Cara, todo mundo tem uma preferência. O errado pra nós aqui, a pessoa errada pode ser a pessoa certa. Pode ser a pessoa certa. Exatamente. Quando a gente fica segurando a pessoa que não é a pessoa que tá feliz aqui, ela tá infeliz e não tá produzindo pra gente também. Mas se ela estivesse no lugar certo, é igual a gente trazer um cara que é o cara que ama a loja de surf pra trabalhar aqui com nós. Não vai funcionar. Ele ama estar lá. Ele tem que estar lá o lugar certo pra ele ser feliz. E aquela empresa vai ser mais feliz com ele também. E o inverso é verdadeiro. A gente tem uma pessoa que não é o cara do surf, que não vem. E aí a gente tá tirando ele daqui, não vai ser o certo. O melhor é a gente equilibrar esse ecossistema e aí tudo vai funcionar melhor. Mas a gente tem que estar atento para esse tipo de coisa e tem que fazer a coisa certa. Pô, aí no final eu vou responder que a gente é adulto, a gente faz o que tem que ser feito, a gente cuida das coisas para fazer elas funcionarem. Só o conhecimento sem aplicação não adianta nada. E aí, trazendo a resposta da pergunta, né? Por que as pessoas não seguem regras? Porque elas não entendem a regra. É por isso que a gente porque elas não concordam com ela, elas têm que ir para uma regra que faz sentido para elas. Exatamente. Depois que tu tem o conhecimento, tu já não consegue perder mais ele. Né? Então a ignorância é uma benção, mas depois que tu já não tem mais não é mais ignorante nesse assunto, aí tu tem que tomar uma decisão. O que tu faz com essa informação que tu aprendeu? Depois que eu aprendi por que a gente não pode sentar no banco da frente com os pés cruzados, né? A gente tem que ficar na posição, né? Por que não se anda de carro com a bexiga cheia? Que, gente, se acontece um acidente, você pode explodir. É uma bexiga. Depois que eu entendi isso, eu comecei a ter mais cuidado com umas coisas que parecem tão bobas no nosso dia a dia. Mas pode salvar a sua vida. Mas pode salvar a sua vida. Então eu acredito que essa é a mensagem, né, Rogério? É a mensagem que a gente queria deixar. O ET Bilu já trouxe isso, né, gente? Busquem conhecimento. Agora eu tenho uma coisa importante para falar para você. Olha isso aqui. Peraí, é sério mesmo que você tá aqui assistindo Conversa de CEO e ainda não se inscreveu para a Imersão EAG? Então me dá 1 minuto, é o suficiente para eu convencer você a tirar sua empresa do caos. Na metodologia EAG Educação, você aprende a organizar a sua empresa a partir de uma base sólida, cultura, liderança e gestão. São 3 dias imersivos com muita prática, onde você vai estar comigo, com meu sócio Marcelo Germano e centenas de empresários que também decidiram tirar a sua empresa do caos e seguir no crescimento. Te vejo lá. Fala. E aí, Roberto, e agora? No final desse papo todo aqui, meu, regra é bom ou regra é ruim? Tem regra certa e regra errada? Eu gosto das regras, eu gosto, sou curiosa de natural meu, né? Você é questionadora, né? Eu sou Rogério, coitado. Rogério, passa um dobrado comigo aqui, porque eu sempre vou te perguntar por quê, né? Mas é porque me facilita entender as coisas, facilita para eu não transformar aquilo em sofrimento. Não é só uma ação, né? É uma coisa com propósito, eu faço por um motivo. E se eu faço por um motivo, eu me sinto mais produtivo, eu me sinto mais feliz fazendo as coisas. E no fim do dia eu acho que é isso que tá todo mundo procurando.
ser feliz no trabalho, nos relacionamentos, em casa, com a família. E quando a gente entende por que não pode deixar a toalha molhada em cima da cama, que é porque gera fungo, gente, fica velho e pode feio. É por isso que a gente tem que ter esse tipo de cuidado, de explicar muito bem por que a gente está impondo alguma coisa. Não é que a gente está impondo, a gente está tentando facilitar a vida em sociedade. Né? É isso aí. Por falar em regra, vamos fugir da regra aqui um pouquinho? Perfeitamente. Eu queria falar disso aqui, Robertinho. Olha é que legal. A gente ganhou do Zezinho. Ele acompanha o podcast e ele tem uma fábrica de paçoca caseira que é uma delícia. Doces em geral, Não tô fazendo aqui propaganda... Não é propaganda paga, não nem temos isso aqui. Essa é da Roberta, eu já comi 2, ele trouxe um monte pra gente. Ele acompanha a gente, ele foi fazer o evento, né, ele foi fazer a imersão, ele amou e trouxe paçoca, e deu paçoca pra todo mundo. O José trouxe doces coloniais, né, pra todos os EAGênios, né. Então, é um cara diferenciado, uma empresa diferenciada, um doce maravilhoso. Eu só guardei esse aqui porque eu prometi que eu ia mandar um beijo pra ele, então, José... Beijão, vocês aí. Obrigado por você acompanhar a gente. E agora eu vou poder comer a minha paçoca. E ele depositou a confiança vindo aqui no EAG para entregar. Depois, a produção pode colocar aqui como que a gente acha a paçoca do Zezinho. Vocês vão adorar, é bem diferenciada mesmo. E acho que é isso, né, Robertinho? Acho que para hoje nós temos. Eu fico bem feliz, eu gosto muito. E eu fico muito feliz quando a gente consegue mesclar um pouco de vida cotidiana, curiosidades do mundo, com a vida empresarial, porque são pessoas que fazem as empresas, são as pessoas que fazem os processos e são as pessoas que fazem a tecnologia. É isso aí. Boa. Agora tu gostou, né? Do teu tripé. Valeu, Robertinha. Gente, até semana que vem. Tchau, até mais.